Boa tarde. Eu tenho um roteirinho, vou tentar seguir ele para ser mais rápido. Me chamo José Júnior e irei mediar a última mesa dos ensaios LGBTI+, do 9º Festival Internacional de Cinema de Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás. O tema da nossa quarta mesa é Afetos Biopolíticos. Amar é um ato revolucionário? O objetivo do projeto consiste na realização e divulgação de aulas públicas durante o dito festival, utilizando diversas abordagens teóricas como meio de preparação para atividades de militância em apoio às pessoas LGBTI+. O tema central do evento este ano gira em torno do lema Amor é Amor. Este projeto é realizado com recursos do programa Goiásas, do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura. Esse ensaio está sendo gravado e será disponibilizado online no canal do Chico Festival no YouTube. Me chamo José Santos Júnior, sou uma pessoa negra denominada Luda Vicêncio. Tenho mestrado concluído e doutorado no programa de pós-graduação em arte e cultura visual da Universidade Federal de Goiás. Atualmente sou bolsista da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A mesa já foi composta, o meu roteiro era chamar as pessoas para compor, então eu vou pular essa parte e eu vou apresentar as pessoas que já estão aqui, começando com o Fabrício, que está mais perto. Fabrício Rosa é policial há 24 anos e atua especialmente no enfrentamento da exploração sexual contra crianças e adolescentes, no combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas. Professor e doutorando em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás. Fundador e coordenador nacional do Movimento Policiais Antifascismo, é também da diretoria da Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, e um dos organizadores tanto da parada LGBTQIA+, quanto da Marcha da Maconha de Goiânia. Desenvolve um projeto cultural chamado Esperança sobre Rodas, onde viaja em um motorhome com seu namorado, distribuindo livros e fazendo apresentações culturais e rodas de conversa sobre direitos humanos em praças públicas do interior do estado de Goiás. Realiza ações sociais com mães em situação de vulnerabilidade social, no projeto social Solidariza Goiânia, que atua com adolescentes em conflito com a lei, crianças com câncer, migrantes, população em situação de rua e no combate à violência policial. Gratidão, Fabrício, por participar da edição dos ensaios LGBT desse ano. Agora, a Ruth Venceremos. É produtora cultural, educadora, ativista e política brasileira afiliada ao Partido dos Trabalhadores. É formada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. De janeiro a março de 2023, foi assessora da diversidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. É conhecida no Brasil pela sua militância no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, no coletivo LGBT Distrito Drag, do qual é uma das fundadoras e diretora, e também na luta antirracista. Pelo seu ativismo político a favor das minorias, Ruth foi condecorada com o Prêmio de Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal em 2019. Obrigado, Ruth, também pela participação. E agora o Renan Quinaga, que é professor do curso de Direito da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo, coordenador do Núcleo Trans da Unifesp, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo, mestre em Teoria Geral e Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, graduado em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. Publicou os livros Movimento LGBTI+, Uma Breve História, pela Autêntica, em 2022, Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão contra a Comunidade LGBT, pela Companhia das Letras, em 2021, e Justiça de Transição, Contornos do Conceito, pela Expressão Popular, em 2013, e coorganizou as obras Novas Fronteiras das Histórias LGBTI+, no Brasil, pela Elefante, em 2023, História do Movimento LGBT no Brasil, pela Laneira, em 2018, e Ditadura e Homossexualidades, Repressão, Resistência e a Busca de Verdade, pela editora da UFSCar em 2014. Neste mês será lançado seu novo livro, Direitos LGBTI+, Novos Rumos da Produção Jurídica no Brasil, pelas edições SESC. Tem engajamento no ativismo LGBT, escreve regularmente para grandes veículos de imprensa, como a Folha de São Paulo, o Globo e a revista Cult, e possui larga experiência em palestras e workshops sobre diversidade e inclusão no mercado corporativo. O livro Movimento LGBTI+, Uma Breve História, foi o vencedor do Prêmio da Cidadania e Diversidade da Parada do Orgulho LGBTI de 2022 e finalista do Prêmio Jabuti de 2023. Muito obrigado também, Renan, por estar aqui com a gente hoje.
Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de ler uma pequena digressão que eu desenvolvi a partir do tema desta mesa. Afetos biopolíticos amaram o ato revolucionário, a fim de refletir brevemente sobre o tema e propor a pergunta que conduzirá ao nosso debate. Sabemos que os amores de pessoas LGBTQIAPN+, foram e ainda são por muitos tidos como imorais, sujos, pervertidos, anormais, errados. Nos negam o direito ao afeto em diversas frentes, nos dizendo que são errados nossos amores, por quem somos e pelas pessoas com quem desenvolvemos nossas relações. Sexo, pegação, namoro, casamento, família, comunidade. Tentam interditar nossos afetos em todas as instâncias. Apesar disso, a partir das lutas de movimentos sociais como o movimento LGBTI+, os sentidos atribuídos aos corpos, os papéis sociais de gênero, os desejos afetivos sexuais, as estruturas familiares e as relações de parentesco foram disputados e ressignificados, mas não sem reações, conforme explica Renan Quinara no seu livro O Movimento LGBTI+. Bell Hooks nos ensina que o amor é uma ação, uma emoção participativa. Quando nos engajamos no processo de amor próprio ou de amar outras pessoas, devemos nos mover além do reino do sentimento para tornar o amor real. É por isso que é útil ver o amor como uma prática. Fim da citação da Bell Hooks. A partir dessa reflexão e de suas vivências e experiências, direciona as pessoas que acompanham a nossa mesa a mesma pergunta que intitula essa atividade. Amar é um ato revolucionário? E aí cada participante terá 10 minutos para tecer suas considerações. Em seguida, vamos abrir as perguntas da palavra. Obrigado. Pode começar pelo Fernando e depois o Renan. Bem, boa tarde a todos e a todas. Grande satisfação estar aqui com vocês, encontrar a Ruth, felicidade, companheira, o Renan. Eu estou assim porque estava trabalhando, o Cristiano fez o convite, eu não estaria trabalhando hoje, acabei tendo que trabalhar. Agradeço ao Cristiano, parabenizo a coragem revolucionária de marcar a bandeira da diversidade e do nosso amor nesse solo árido, nesse solo difícil, que é o estado de Goiás e que é o Centro-Oeste. Amar é um ato mais que revolucionário, amar é um ato político de transformação de nós mesmos, de entrega para a abertura de um outro mundo possível, tanto do ponto de vista pessoal, afetivo, doméstico, quanto do ponto de vista universal. Amar é a entrega para o mundo da coletividade, para um mundo que nós não conhecemos. Amar é esse lugar da transformação que cada um de nós LGBTQIA+, desejamos e fazemos. Nós que somos de movimentos sociais, fazemos de maneira coletiva, fazemos de maneira intensa e fazemos com as nossas melhores entregas. Bem, eu venho amando desde muito tempo, como cada um de nós aqui viemos amando desde as nossas infâncias e fomos tão desamados e violentados. Por amar muito, temos sofrido muito, por amar muito e por nos entregar muito, temos apanhado muito, mas é preciso continuar acreditando nisso que nós estamos aqui chamando de amor, mas que é um desejo profundo de transformação, onde as perversidades e as maldades do mundo possam de fato serem suprimidas por essa vontade política de colaborar para esse mundo da igualdade, da justiça e do prazer e da felicidade e da beleza. Isso que a gente está chamando aqui de amor é esse lugar de encontro e de carinho, onde as pessoas que são sexo-divergentes ou que não estão escravizadas por uma heteronormatividade tóxica ou por uma cisgeneridade ultrapassada podem ser aquilo que bem entenderem ser. Nesse mundo é difícil amar, mas amar é sim revolucionário, porque amar é transformar, amar é acreditar. Nós, em cada um dos lugares que escolhemos viver, seja na academia, seja na militância, seja no trabalho, nós temos transformado por meio desse afeto que nós podemos chamar de amor. E por fazer isso, temos sofrido muitos ataques cotidianamente. Os tempos neofascistas, os tempos que vivemos são duros, são difíceis, mas são tempos que venceremos. Por amar de maneira corajosa, por amar pessoas que são do nosso mesmo sexo ou não, mas por amarmos profundamente o desejo de uma sociedade transformada, socialista, utópica, igualitária, livre, justa. É nessa caminhada, é nessa senda, é nessa seara que eu amo. Amo junto com o meu namorado, amo junto com aqueles que militam em busca desse mundo possível.
Por amar tanto, ingressei na polícia, acreditando numa polícia que de fato promova segurança e que de fato promova proteção. Afinal de contas, a polícia é filha do Estado moderno e surgiu para garantir proteção às pessoas mais vulnerabilizadas. E amando, eu segui construindo essa polícia que garante segurança e que garante proteção. Entretanto, lutar por essa polícia significa também ser violentado, como cada um de nós aqui é violentado na sua existência. Em 2010, nós criamos uma associação de policiais que amam outros policiais, outros civis e que acreditam na possibilidade da existência de uma segurança pública compartilhada com respeito aos direitos humanos, uma segurança pública não que ataque a democracia, mas que seja defensora da democracia. Em 2010, amando, nós criamos a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, uma rede formada por mais de 200 policiais lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans, e que atuam internamente nas suas corporações para que sejam realizadas políticas públicas de formação para os demais policiais, quanto às perspectivas de proteção das identidades de gênero, das orientações sexuais e de quaisquer outros vocabulários que compreendam ou que nos coloquem em determinados campos diferentes da cis-heteronormatividade. Bem, de lá para cá, nós viemos realizando formações para policiais penais, policiais civis, policiais militares, guardas municipais. De lá para cá, nós viemos, Renan, atuando para que fossem criadas delegacias de enfrentamento a qualquer e toda forma de intolerância no nosso país. Atualmente nós temos 9 DEACRES no Brasil, delegacias de atendimento, de enfrentamento a crimes de intolerância, xenofobia, intolerância religiosa, racismo, LGBTQIA+fobia. A Renosp faz a formação de vários policiais e a gente acolhe também pessoas que são violentadas. Nós nos colocamos num lugar de ponte entre as pessoas e os seus direitos. Antes de existirem as DEACRES, Brasil afora, já existia uma rede de policiais que gostaria de criá-las. E essa rede se colocou à disposição para a construção das paradas LGBTQIA+, especialmente na perspectiva da garantia de segurança nessas paradas. Afinal de contas, muitas vinham sendo atacadas, vilipendiadas, como aconteceu por diversas vezes aqui em Goiás. Mas não só na construção das paradas LGBTQIA+, mas também no acolhimento de pessoas violentadas nas ruas e que talvez pudessem acreditar em policiais que lhes garantisse aquilo que lhes é de direito: proteção, carinho, afeto e segurança. Segurança é proteção, segurança não é morte, segurança não é dar tapas na cara de alguém, segurança não é chutar alguém, segurança não é executar pessoas, como vem acontecendo aqui em Goiás. Em Goiás, de cada 10 pessoas assassinadas, 6 foram mortas pelo Estado. Alguns de maneira legítima, muitos de maneira ilegítima. Segurança significa garantir proteção, especialmente para grupos que mais precisam ser protegidos. Desde 2010, no meu caso antes, desde 2005, eu já atuava em formações de policiais e depois criamos a Renosp. Bem, tenho muito orgulho de fazer parte da Renosp, também pela defesa dos próprios policiais LGBTQIA+. Os policiais são vilipendiados cotidianamente. Não sei se vocês sabem, mas policial tinha que pedir autorização para casar. Vocês sabiam disso? O policial até pouco tempo tinha que pedir autorização para casar. E aí, quando era um policial gay, ele não conseguia essa autorização para casar. Policial, às vezes, gosta de casar uniformizado. Se é um policial hétero, ok, ele poderia casar uniformizado. Mas se fosse um policial gay, ele não poderia casar uniformizado. Uma policial lésbica que desse um selinho na sua namorada seria repreendida. Uma policial ou uma militar trans seria aposentada. Nós temos inúmeros casos de mulheres trans da Marinha, do Exército, que foram aposentadas compulsoriamente, mesmo nesse país onde nós sabemos que há um déficit de servidores públicos, de militares e também de policiais. Enfim, vivemos inúmeras agressões ao longo desses séculos. A comunidade LGBTQIA+, é violentada desde sempre, e nós sabemos disso. Na polícia e no Exército não é diferente. Nós sabemos que na Santa Inquisição, a comunidade LGBTQIA+, já era extremamente violentada.
Basta lembrarmos o caso da Filipa de Salvador, uma mulher lésbica que foi assassinada. Basta lembrarmos o caso do Herbert de Mel, aqui na ditadura, um homem gay, socialista, militante, maravilhoso, que foi múltiplas vezes violentado. Basta lembrarmos que na Idade Média, a comunidade LGBTQIA+, era considerada culpada pela chamada, então, peste negra, e nós éramos mandados para as fogueiras. Aqui em Goiás também nós fomos mandados para a metrópole, para a fogueira, fomos queimados. E no mundo militar e no mundo policial isso acontecia com muito mais intensidade. Muitos policiais gays, policiais trans, policiais lésbicas eram torturadas. Muitas policiais trans e militares trans eram executadas, sofriam diversas punições apenas pela sua orientação sexual ou por sua identidade de gênero. Então a Renosp nasce para enfrentar essa situação internamente, mas o que mais me dá orgulho é o fato de a Renosp ter, de maneira corajosa, atuado na acolhida de pessoas que sofrem para além do nosso público interno. Bem, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu não posso deixar de denunciar que nós vivemos num território onde tem proliferado casos de cura gay. E eu sonho com a polícia onde pessoas sejam responsabilizadas e que esse aparato jurídico penal seja utilizado para responsabilizar aquelas pessoas que cometem violências. Desde a cura gay, a chamada cura gay, há muitas outras violências. E responsabilização não significa encarceramento, maldade, violação, mas significa utilizar esse aparato da normatividade posta para, de fato, responsabilizar aquelas pessoas que nos vilipendiam cotidianamente. Bem, na polícia, eu não sei quanto tempo eu tenho, quanto tempo eu tenho? Eu vou falando aqui. Na polícia, eu atuo com enfrentamento à exploração sexual contra crianças e adolescentes, há muitos anos. E enfrentamento ao tráfico de pessoas. E nesses lugares, eu tenho um contato diferenciado com a comunidade LGBTQIA+, que sofre essas violações. Seja o trabalho infantil, o trabalho escravo e a exploração sexual. A minha militância acontece de uma forma diferente, porque eu chego depois nos movimentos sociais, mas eu começo a militar dentro da polícia, tentando fazer com que políticas de segurança acontecessem, não para a polícia chegar num prostíbulo e quebrar a porta do prostíbulo, violentar a prostituta, ou prender uma mulher trans em situação de exploração sexual porque está com uma trouxinha de maconha, quando na verdade ela sofre uma violação muito maior que isso. Eu tenho visto e eu tenho lutado para que a polícia se volte para verificar as explorações maiores. Essa travesti ou outras prostitutas que a gente encontra em vários locais aqui em Goiás passam por profundos regimes de exploração. Desde a calçada que ela fica, pagando por uma falsa segurança, a cafetina, ao cafetão, que a violenta de diversas formas. Eu tenho lutado para que a segurança pública modifique o seu olhar para que, de fato, os crimes mais graves sejam, de fato, ponderados e que essas pessoas que violentam, ameaçando a comunidade LGBTQIA+, ou demais profissionais do sexo, sejam, de fato, alcançadas pelo sistema de justiça. Quando tiver 2 minutos, tá bom. Bem, atuo também no enfrentamento ao tráfico de pessoas e não sei se todos que estão aqui são de Goiás, mas quem não é de Goiás, é importante que vocês saibam que o nosso estado é um dos estados onde há mais casos de tráfico de pessoas. E, em geral, essas redes de tráfico de pessoas são redes, às vezes domésticas, às vezes informais, mas às vezes também bancadas por grandes figurões do empresariado e da política. E essas redes alcançam com muita intensidade a comunidade LGBTQIA+. E eu digo tudo isso para dizer que o meu amor é político. E eu só consigo responder o que você diz na política. E na política eu digo que o que eu considero que é amor é um olhar coletivo, um olhar socializante e um olhar que de fato manifeste esse sentimento que parece ser individual para uma compreensão plural das nossas existências. E por esse olhar ser coletivo, eu só consigo conceber um movimento LGBTQIA+, respeitado, se de fato ele consiga
ele consiga compartilhar a nossa militância LGBTQIA+, com uma profunda consciência de classe. Amar é ter consciência de classe. Amar é compreender que o mundo precisaria ser mais igual. Amar é compreender que os nossos privilégios, não apenas raciais, mas os nossos privilégios de classe, precisam ser enfrentados. Amar é não aceitar milhares e milhares de trabalhadores escravizados no nosso país, muitos LGBTQIA+, crianças no semáforo, muitas crianças viadas e crianças trans, crianças LGBTQIA+. Amar é um desejo revolucionário que passa pela nossa condição sexual, mas que extrapola essa condição e que deseja a igualdade verdadeira. Igualdade que brota das nossas infâncias violentadas, das nossas infâncias maltratadas, das nossas infâncias injuriadas, mas que, a partir desse lugar de dor e de sofrimento, acredita na possibilidade de uma igualdade real. Essa igualdade real acontecerá, nós buscamos essa igualdade a partir desse lugar originário da nossa dor e do nosso sofrimento. Nós precisamos transplantar esse lugar para um outro lugar de uma igualdade mais generosa. Uma igualdade que utilize as nossas inteligências, as nossas estratégias, as nossas experiências para construir um mundo verdadeiramente democrático, um mundo verdadeiramente socialista, um mundo onde a polícia e o Estado não estejam aí para matar as pessoas, mas para proteger as pessoas. Bem, o que mais? Eu estou trazendo as minhas angústias. Outra angústia é o nosso desejo de sermos mais corajosos. O movimento LGBTQIA+ de Goiás precisa ir para a porta das escolas, o movimento LGBTQIA+ precisa ir para as praças, porque nós sabemos que vários foram os povos onde houve um retrocesso profundo. Se você olha fotos das mulheres do Afeganistão, das mulheres de Cabul dos anos 70, se você olha foto e vídeos das mulheres do Irã dos anos 80, você vai se impressionar com o que acontece hoje. Se você olha a própria Rússia nos anos 80 e nos anos 90, você vai perceber que aquele era um país menos LGBTfóbico do que é hoje. As experiências estão aí para nos dizer, fiquemos atentos. É preciso mais, é preciso mais, é preciso ir além, é preciso mais coragem, é preciso mais enfrentamento, é preciso colocar em risco os nossos privilégios, é preciso colocar em risco os nossos lugares de conforto, para que a gente possa garantir o mínimo para as crianças que a nossa amiga latina acabou de falar. É preciso que tenhamos mais coragem para enfrentar muitos desses pastores que no fundo são pedófilos disfarçados. É preciso que coloquemos as nossas existências muito mais a serviço de uma transformação verdadeira. Transformação que passa por igualdade de gênero, mas que vai para além, por igualdade de classe. Porque nós temos que pensar nas LGBTQIA+, que estão nas periferias sem aula. Nas LGBTQIA+, que estão nas periferias sem asfalto, nas LGBTQIA+, que estão nas periferias apanhando na cara da polícia. É preciso mais coragem de cada um de nós. Obrigado. É isso, muito obrigado. Eu não sei se eu podia falar como uma policial nervosa assim, é que geralmente eu falo mais como uma política nervosa, mas uma policial nervosa, eu fui pego de surpresa. Obrigado, gente. Passa a palavra agora então para a Ruth Vencerelos. É um prazer te ter aqui, gente. Obrigado. Prazer é meu, primeira vez que participo do festival. Boa tarde a todas as pessoas. Que falar depois do Fabrício, né? Agora a gente lute, né? Primeiro, por que o nosso amor e a nossa existência incomoda tanto? Acho que essa é uma questão para a gente pensar. Para a gente pensar sobre essa pergunta, se de fato amar é um ato revolucionário. E numa sociedade em que a gente vive, onde existe um movimento permanentemente de deslegitimar a nossa existência, de fato, amar ela é um ato revolucionário. Porque nós, enquanto LGBTQIA+, a gente teima
a gente se arrisca, a gente está permanentemente na fronteira entre a vida e a morte. Então, na medida em que a gente diz que não vai voltar mais para os armários, nós estamos teimando a existir e a viver nossos amores e nosso afeto em meio a uma sociedade que quer aniquilar a nossa existência. Portanto, a luta para tentar sermos quem somos, ela é uma luta permanente. Conquistar é um passo fundamental. Ter conquista é passo fundamental. Mas o grande desafio que está posto é como a gente vai assegurar as conquistas que nós tivemos. Então, portanto, desde a origem da organização do movimento LGBTQIA+, a gente tem que estar permanentemente vigilante dos direitos que nós conquistamos. E eu acho que a gente precisa retomar um conceito fundamental, que é a liberdade sexual, como um conceito, como uma categoria política necessária numa sociedade patriarcal como que a gente vive. Porque muitas vezes o debate sobre liberdade sexual pairou no imaginário coletivo e social como sendo apenas a discussão em torno da luta das mulheres. E quando a gente fala de liberdade sexual, nós estamos falando do direito de se expressar e exercer a nossa sexualidade de maneira livre. Portanto, se eu não posso demonstrar o afeto e o amor pelo outro, pela outra, porque nós temos uma sociedade que nos pune, porque ela nos pune sim. Ela nos pune pela nossa formação religiosa muitas vezes, ela nos pune como uma política de Estado, porque embora amar pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, nesse país não seja crime do ponto de vista formal, o que vai dizer se é crime ou não é a forma como a nossa existência será feita real. É a forma como nós somos abordados pela polícia, isso é o que vai dizer. Ou seja, nós tivemos um grande avanço. Não é criminalização a nossa existência, mas a forma como nós somos tratados, a forma como nós temos que viver os nossos amores, muitas vezes nos guetos, essa é que vai dizer se a sociedade ela nos pune ou não permanentemente em relação aos nossos afetos, aos nossos desejos. Então, é fundamental que a gente possa retomar para o debate a dimensão da liberdade sexual. E trazê-la, essa questão, é fundamental para a gente pensar na sociedade que nós temos, mas sobretudo com a sociedade que a gente quer projetar. O nosso amor, ele coloca em xeque a lógica patriarcal. E quando a gente fala que a gente vive numa sociedade patriarcal, gente, isso aqui é para além de discurso acadêmico. Nós estamos falando com um sistema que organiza e opera na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu digo que nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, é o que nós temos de mais revolucionário do ponto de vista da liberdade sexual, da gente romper com a lógica. E mais do que isso, eu digo que os nossos amores, os nossos afetos, ele está naquela dimensão genuína do que é o ser humano, que é um ser de possibilidades. E quando a sociedade heterossexista limita as formas de amar, nós estamos trazendo a multiplicidade e a potencialidade da experiência humana elevada ao seu máximo ao romper com essas lógicas. Então, portanto, os nossos amores é uma forma, sim, de colocar em xeque a lógica patriarcal e, por conseguinte, a lógica capitalista. Porque se o capitalismo ele existe hoje, o patriarcado é anterior ao capitalismo. Mas, enquanto formação social, o capitalismo foi capaz de incorporar dimensões de outras formações sociais e o patriarcado se constitui hoje como uma base sólida da existência do capitalismo. Então, na medida em que os nossos corpos colocam em xeque o patriarcado, está colocando automaticamente em xeque o capitalismo. Por isso que o nosso amor, o nosso afeto, ele é revolucionário, porque ele coloca em xeque a lógica de ser e existir nessa sociedade. Mas nós temos que pensar que revolução é transformação, é mudança radical de paradigmas. E aí, nós precisamos pensar
Existir hoje significa que nós temos alguns desafios, mas nós não devemos pensar só sobre o hoje. A questão é onde nós queremos chegar, que sociedade nós queremos construir. E sem dúvida, a sociedade que nós queremos construir seja uma sociedade verdadeiramente livre. E por isso nós precisamos colocar na agenda do dia a dimensão da emancipação humana, da liberdade humana, como um pressuposto fundamental para a nossa experiência também como comunidade LGBTQIA+. A discussão nossa não é sobre o livre direito apenas do Renan Gnarri se relacionar com quem quer se relacionar. A nossa luta é, sobretudo, uma luta coletiva, que foi, a partir das experiências individuais, obviamente, nos dando e levando para o sentido comunitário que somos. Por isso, a nossa luta ela vai ser cada vez mais uma luta que atenta contra o sistema, na medida em que nós nos vemos e nos reconhecemos no outro. Obviamente, a parada ela é fundamental e ela mostra o movimento LGBTQIA+, como um movimento, como uma força política viva na sociedade. Mas nós precisamos transformar essa força política viva, que sai às ruas, num primeiro momento, para dizer nós existimos e amaremos quem nós quisermos amar, mas que foi cada vez mais ampliando o sentido do que é pensar a nossa experiência enquanto comunidade LGBTQIA+. Nós queremos o livre direito de amar que nós queremos, mas nós queremos existir nessa sociedade. Mas nós queremos existir nessa sociedade com direitos, e por isso, quando a gente pensa a comunidade LGBTQIA+, como essa força política viva, nós precisamos, de fato, enquanto comunidade, ter consciência de que, de fato, nós somos uma força política, social, vivíssima. E por isso que se faz necessário que a gente se organize cada vez mais, que a gente construa espaços para que as LGBTQIA+, que chegam hoje, entenda, se nós chegamos até aqui, beijando quem a gente quer beijar, podendo andar de mãos dadas pelas ruas, enfrentando a fúria LGBTfóbica, muitos tiveram que abrir os caminhos para que chegássemos até aqui. E ter essa consciência do lugar de partida é fundamental para a gente entender onde será o nosso ponto de chegada. Por isso, obviamente, as minhas dores, os meus amores, eles são fundamentais. Mas eu quero, sobretudo, pensar uma perspectiva que a gente possa nos reconhecer como comunidade. Nós precisamos pensar na dimensão do que é o novo, que sociedade é essa que nós queremos construir. O lugar que eu vou me encaixar ainda não existe até que eu não o crie, já dizia James Baldwin. É sobre isso. Qual é o lugar que nós queremos construir? Porque a gente sabe que a nossa experiência até aqui, ela sempre esteve atravessada pelo elemento da violência. Eu sempre gosto de dizer, quando eu era criança, mais ou menos 7 anos de idade, os meus coleguinhas pegavam no meu cabelo, um black, e diziam: é menino ou é menina? Aos 15 anos, ao atravessar a rua, um cara disse: sem eu nunca ter visto na minha vida, além de preto, é viado. Que sociedade nós estamos construindo para as gerações que estão por vir? Mas que sociedade nós precisamos desde já para as LGBTQIA+, que enfrentar a violência e continuar enfrentando, no sentido de fato, onde nós queremos chegar. Então, pensar em ações concretas, e por isso que eu acho que tem um debate fundamental. O sistema patriarcal dominante, ele tem uma forma de operar. Nós precisamos romper e deslegitimar a narrativa heterossexista dessa sociedade. A questão é como faremos. Porque, segundo essa lógica, que tem os instrumentos e as condições materiais de trabalharem contra as nossas vidas e a nossa existência, muitas vezes eles têm os meios de comunicação, muitas vezes eles têm as condições materiais e o dinheiro para fazer com que
A sua narrativa impere na sociedade, embora a gente tenha percebido mudanças culturais fundamentais, mas nós precisamos desconstruir a narratividade heterossexista. Não são as LGBTQIA+, que violentam crianças e adolescentes. São os pastores, são evangélicos que têm, e os dados têm provado cada vez mais, é uma parcela desses setores que tem produzido um processo de violência permanente, negando a humanidade e a dignidade de crianças e adolescentes. Não são as LGBTQIA+. Agora, como de maneira inteligente e criativa a gente desconstrói essas narrativas? As narrativas que dizem que a nossa existência é doença. As narrativas que dizem que a nossa existência é pecado. As narrativas que insistem em dizer que a nossa existência é crime. Então, como é que a gente muda a chave da sociedade? E esse é o grande desafio que está posto. E para eu concluir, que já me olhou de canto, brincadeira, a gente precisa entrar, que eu digo, num processo que é na batalha das ideias. Eu já disse, eles têm os instrumentos, eles têm os discursos e as narrativas contra a nossa existência. Meu amor, a gente sabe abrir um leque muito bem. Meu amor, a gente sobreviveu a tantas coisas, nós somos uma comunidade criativa. Como nós vamos mudar essa chave? Essa chave ela vai ser mudada quando a gente também tiver a capacidade de entender que a superação do preconceito e da discriminação em razão da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, não está apenas na nossa comunidade em si, está na capacidade que a gente tem de fazer essa disputa na sociedade. E sendo mais concreto, camaradas, eu quero ver LGBTQIA+, doando sangue para o conjunto da sociedade. Eu quero ver LGBTQIA+, doando alimento para o conjunto da sociedade. Eu quero ver as LGBTQIA+, se solidarizando com as catástrofes que acontecem nessa sociedade. Então, a superação do preconceito não está só na nossa capacidade de se organizar, mas está, sobretudo, na capacidade da gente fazer ações que são simpáticas à sociedade. Aquelas ações que as pessoas jamais imaginariam que seriam feitas por LGBTQIA+. Quando as pessoas forem no hospital e elas forem atendidas por um médico que é LGBTQIA+, isso é o que faz com que a gente possa ir mudando, tendo uma mudança cultural fundamental. Por isso nós temos que estar em todos os lugares. Por isso que nós temos que estar em todos os lugares, levando aquilo que essa sociedade permanentemente limita, que é o direito das pessoas amar, que é o amor. E quando a gente diz que amar é um ato revolucionário, é porque nós LGBTQIA+, talvez tenha essa potencialidade de que pensar, quando a gente fala de amor, é sobretudo o amor entre iguais, entre diferentes, mas é sobretudo um amor à humanidade. Como já dizia James Baldwin, o lugar onde a gente se encaixa não existe até o momento que a gente não o crie. Portanto, está o desafio da gente criar lugares e lugares em que os nossos corpos e a nossa existência sejam respeitados, mas, sobretudo, que a gente dê uma grande contribuição para essa sociedade virar a chave do patriarcado e do capitalismo. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Renan. Boa tarde a todo mundo. Quanto tempo nós temos? 10 minutos, né? Gravados? Os 10 minutos. Queria agradecer demais o convite. É um prazer enorme vir aqui ao Digo. Está do lado da Ruth, que eu admiro demais. A gente estava em Brasília mês passado, lá. Também conhecer o Fabrício hoje aqui, você também. Obrigado pelo convite. E é difícil falar depois de Fabrício e de Ruth, mas eu queria começar, não tenho como começar de modo diferente, rendendo homenagem aqui, fazendo lembrança a Leonardo Nunes, que é um jovem de 24 anos, que foi assassinado em São Paulo, que é aluno nosso da Unifesp, falando de Ciências Sociais da universidade. Foi assassinado justamente porque ele saiu de casa para encontro no aplicativo de pegação, né, no Grindr, portanto, uma tentativa de amar, né, no sentido bem amplo, aí, buscar sexo mesmo, então, que nossa comunidade, a gente foi muito tempo educado sobre amar dessa maneira também, isso é liberdade sexual. E esse rapaz saiu de casa e foi assassinado. Então, eu queria começar essa fala lembrando, fazendo homenagem aqui à memória de Leonardo,
que perdeu a vida justamente por ser quem é. E aí hoje no meu acordo a gente fez uma nota do grupo de trans da Unifesp em relação a isso, exigindo das autoridades, né, que fosse apurado e investigado para a responsabilização das pessoas envolvidas. E aí eu vejo no meu Instagram um comentário hoje cedo, né, que estava justamente dizendo, mas ele se colocou em risco, né, por que os heterossexuais não se colocam em risco dessa maneira? Eu respirei fundo para responder isso, porque eu acho importante o diálogo, eu acho importante conversar com as pessoas e tentar fazer um trabalho também de educação, de sensibilização, para além da nossa bolha, das pessoas que têm consciência política, que já estão próximas da nossa luta. E aí eu tentei explicar, né, lá justamente que a gente foi compelido a ter encontros, né, a viver guetos, e a ter encontros em condições semi-clandestinas, e na verdade o risco que nós vivemos e a violência que nos acomete não é uma responsabilidade ou culpa nossa, é uma produção social desses lugares, dessas vulnerabilidades. Elas não estão dadas nos nossos corpos, elas estão dadas, na verdade, na maneira como nossos corpos são construídos e os sentidos são dados aos nossos corpos na sociedade. Então, eu dizia ali, uma pessoa heterossexual não precisa se colocar em risco porque os afetos, os amores, os desejos dessas pessoas sempre tiveram aceitação social e pública, porque os discursos hegemônicos da nossa sociedade sempre aceitaram essas pessoas. O Estado chancelou a união entre essas pessoas, a igreja chancela a união dessas pessoas no casamento e assim por diante. Diferentemente das nossas relações, dos nossos afetos, do nosso amor e dos nossos desejos, que foram justamente jogados por uma condição de marginalidade, né, de criminalidade, de exclusão, de estigma, etc. E aí eu queria trazer aqui uma contribuição muito breve pela limitação do tempo, mas eu acho que a gente precisa ter essa consciência de que com muito pouco nós fizemos muito historicamente, isso que o Ruth está colocando aqui. O que nós recebemos nessa sociedade? Em geral, estigma, violência, preconceito, xingamento, injúria. Foi isso que nós ganhamos sempre, isso que nos constituiu. Quando o Ruth diz que nós somos constituídos sob o signo da violência, a violência é o que une nossa comunidade não existe. Ela é uma imaginação, uma construção nossa de laços, de solidariedade, de alianças. Agora, o que nos conecta é a violência, infelizmente ainda é a violência que nos conecta. Né? Ver o caso do Leonardo, a gente sentir a dor pelo caso do Leonardo. E eu acho fundamental que a gente tenha essa noção de que com muito pouco nós fizemos muito. A gente conseguiu mudar o sentido na nossa sociedade de família, por exemplo, né? Quando a gente conseguiu fazer com que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a união homoafetiva, que foi um passo fundamental, sem dúvidas, né? Assim como foi fundamental quando a gente conseguiu fazer o Supremo Tribunal Federal reconhecer o direito à identidade de gênero para pessoas trans em 2018. Agora, a gente precisa tomar um cuidado também enquanto nossos amores, nossos afetos, nossas identidades, nossos desejos são reconhecidos. Porque eles são reconhecidos pelo direito e pelo Estado quando eles são higienizados também, quando eles são normalizados e assimilados. E a gente não quer assimilação. Como disse aqui Fabrício antes, também a Ruth, a gente quer mudar essa sociedade, a gente quer mudar as estruturas dessa sociedade, a gente não quer reproduzir o padrão heteropatriarcal de família, a gente não quer reproduzir o padrão cisnormativo das vivências para as pessoas trans, binárias e etc. A gente quer mudar essas estruturas, a gente quer instaurar um novo, como a gente sempre fez, como a gente ensinou liberdade sexual para essa sociedade. Não fosse a nossa comunidade, os héteros estavam transando depois do casamento, até hoje. Então, eu acho que a gente deu lições fundamentais, não só do ponto de vista de pouco que a gente recebeu, nós fizemos muito, e existimos e resistimos e ocupamos nossos lugares, fomos abrindo espaços na sociedade, mas nós mudamos essa sociedade, mudamos para melhor. Nós fizemos favores muito grandes para a comunidade heterossexual e cisgênera no nosso país, ao ensinar várias dessas coisas de liberdade sexual e de gênero, que a sociedade foi assimilando, e que era uma cultura identificada, alternativa, marginal, que hoje se torna em grande medida uma cultura hegemônica. Quando a gente faz os nossos livros, quando a gente faz os nossos filmes, como está aqui no festival, quando a gente ocupa esses espaços legislativos, como o Fabrício está aqui, como o Ruth também é suplente, está aqui, como o Ruth também é suplente de deputado lá do Distrito Federal. Então, a gente tem ocupado esses espaços, a gente tem cuidado, a gente tem que tomar esse cuidado, me parece também, ou seja, o texto que eu escrevo nesse livro, que a gente está lançando agora, essa semana lá em São Paulo, Direitos LGBT+ no Brasil,
que é o texto que abre a coletânea, chama Do Direito ao Prazer à Cidadania LGBT+, no Brasil. Eu retomo o direito ao prazer, quando a lembro que o Ruth estava trazendo, que é uma formulação do movimento em 1978, o começo do movimento LGBT+ brasileiro não falava direito ao casamento, ninguém queria casar. Nós queríamos direito ao prazer. Olha como é bonito isso. Isso é muito mais forte, isso é do campo do universo do desejo, é da potência do desejo. Isso é mudar a estrutura da sociedade, isso é dizer que norma nenhuma, que direito nenhum vai regular o que é o meu prazer. Isso é algo muito mais avançado. Minha tese, eu retomo, eu faço uma genealogia dessa ideia e vou tentar entender como o direito ao prazer vira direito ao casamento civil, traduzido em termos jurídicos, legais hoje. E que é importante, sem dúvida, mas por que subverteram tanto assim uma formulação tão potente nossa lá atrás, a ponto da gente querer casar hoje, fazer uma família de papai, mamãe e filhinhos, como é a estrutura da família tradicional? E aí o direito vai dizer, agora trisal não pode. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o ministro Noronha, que é um extremamente conservador, um carola, ele olhou para a discussão sobre trisal quando chegou no CNJ e disse, como assim? Já tem união homoafetiva reconhecida, casamento civil no nosso direito, agora trisal, como as pessoas vão viver em três? Aqui importa o direito, a quem importa no direito que eu pague minhas contas com mais 2, 3, 4 pessoas, que eu transe com mais 4, 5 ou 6 pessoas? O que o direito tem que dizer sobre a minha vida concreta? Inclusive está caro, pagar aluguel, contas. Quanto mais gente, melhor você botar numa cama dentro de casa. Ou seja, as caras todas, estão caras demais para se viver. Então, o que o direito tem que dizer sobre isso? O que o direito tem que dizer que uma pessoa trans pode fazer a modificação do seu documento, do assento civil do registro, para homem e mulher, mas só uma pessoa trans não binária? Por que o direito tem que dizer que você tem que estar lá sexo masculino ou sexo feminino e fazer essa alteração? Então está na hora também da gente pensar se a gente quer caber nessa sociedade. E aí eu acho que as falas anteriores estão mostrando justamente que não, a gente não quer caber nessa sociedade, a gente quer não caber mesmo. A gente quer mudar esses lugares compostos da nossa sociedade para a gente e para as outras pessoas. A gente quer mudar essas estruturas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas assimilações que acontecem. Porque o Supremo Tribunal Federal diz isso, pode casar, desde que seja de 2 em 2. Logo, logo o Papa vai falar, entra na igreja também, de 2 em 2 pode. Entende? Por quê? Porque tem mais divórcio que ninguém mais quer casar, ou seja, ninguém mais quer reproduzir. E a sociedade está mudando. E aí vão tentar ganhar campo, ganhar legitimidade, falando isso, não sei se podem, algumas igrejas vão nos aceitar. Mas é isso que a gente quer, reproduzir essa estrutura de família? Ou a gente quer a nossa liberdade sexual, nosso direito ao prazer, as nossas escolhas? A gente quer... Isso é ser liberal, gente. Não estou falando de ser socialista aqui, Eu também sou. Mas não estou falando nem disso. O Estado não vai entrar na minha vida para dizer o que eu vou fazer. Se eu estou com 5, 6 pessoas, se é poliafetivo, se é meu casamento, se eu quero registrar no cartório que nós vivemos junto, uma pessoa dependendo da outra, do plano de saúde ou qualquer outro direito que esteja associado, não depende do reconhecimento da igreja e do Estado. Isso tem que ser algo de um ato cívico básico, direito civil básico, que tem que ser reconhecido. Então, eu acho que é muito importante que a gente não se contente com essas decisões do Supremo Tribunal Federal, que esse livro analisa, que são 20 artigos de várias pessoas, de diferentes partes do país, analisando essas decisões, porque elas são limitadas. Porque eu não quero depender do ministro Barroso, do seu iluminismo, depender do ministro Luiz Fux, que diz que uma pessoa trans não pode usar um banheiro de acordo com a identidade de gênero, porque você pode ser LGBT+, desde que seja longe, na sua casa, na sua intimidade, não vamos falar sobre isso. Agora, usar o mesmo banheiro que minha filha, que minha esposa, uma mulher trans, uma travesti, não, isso não pode. É isso que o Supremo Tribunal está dizendo. Por isso que a gente não pode depender do Supremo Tribunal Federal para salvar a democracia e para salvar nossos direitos e a nossa cidadania. Nós temos que ocupar esses espaços, botar em pessoas que nos representem nessas câmaras legislativas, nessas assembleias legislativas, ocupar os espaços de poder, porque sem isso não vai ter cidadania, não vai ter democracia no nosso país, a gente vai seguir contabilizando mortes e mortes e não vamos conseguir reverter esse quadro. É isso. Obrigado. Eu acho que a gente tem uns 8 minutinhos, em vez de encaminhar considerações finais. Eu ia convidar alguém a falar, e você se prontificou. É isso. Boa tarde. Ao invés de me dirigir a eles, eu vou me dirigir a vocês, porque eles sabem o que eu estou falando. É ano de eleição e o que aconteceu essa semana é bom para entender o que eu vou explicar aqui agora. É essencial que nós LGBTs e nós que lutamos por direitos humanos saibamos o que é quociente eleitoral.
O quociente eleitoral é a forma com que se faz a soma de votos para se definir quem é que está realmente eleito, dependendo do que aquele partido, no seu conjunto, angariou de votos. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta eu votar num cara bacaninha, no meu amigo, no meu parente, naquele cara que eu sei que tem umas falazinhas homofóbicas, mas ele é gente boa, ele está casado com a minha amiga. É o seguinte, gente, para evitar bancada do estupro, para evitar que os conservadores continuem sendo maioria e continuem passando absurdos, seja numa Câmara Municipal, seja numa Assembleia Legislativa, seja numa Câmara Federal, porque nas câmaras municipais se fala de não usar a linguagem inclusiva, nas câmaras municipais se fala do não acesso ou das proibições de eventos LGBTs, ou seja, preconceitos de todas as sortes, a gente sofre através do legislativo, corporativo, fundamentalista, diariamente. E como que a gente muda isso? Primeiro, escolhendo alguém que defenda direitos humanos como a gente. Só que olhando o partido que ele está incluído, quem mais está lá? Tem 15 pastores além dele? Tem mais 15 youtubers bombados da direita junto com ele? Ou está lá todo mundo que rala, tudo quanto é protesto na Praça Cívica igual a gente, para lutar por direito? Eu quero saber onde é que está o resto da turma que está no candidato que eu vou votar, porque não adianta só votar no candidato, eu preciso saber quem o meu voto vai eleger. Que o meu voto elege, mesmo que não seja quem eu votei. Porque na soma da quantidade de votos que aquele partido faz, eu sou jovem eleitoral, tá? Só para explicar para vocês. A soma da quantidade de votos que aquele partido faz é que vai sair 1, 2, 3, 5, 10 vereadores. 1, 2, 3, 5, 10 deputados. Não adianta a gente ficar revoltado com a bancada do estupro se a gente vota num amiguinho bacana, na hora e não lembra na eleição seguinte quem foi que você votou para deputado. Você não lembra em quem você votou para vereador. Então, estude em quem você quer votar, se você quer mudar a sua realidade. Começa pela cidade, vai para o estado, chega no país. Você tem que saber do partido que está inserido, o seu candidato a vereador, o partido que está inserido, o seu candidato a senador, o partido que está inserido, o seu candidato a deputado federal, a deputado estadual. Não basta só no majoritário, prefeito, governador e presidente, eleger gente que pense como a gente. Mas pegar cabresto de seguir coronéis e coronéis e coronéis, pastores, pastores e pastores, vai ter um monte de fundamentalista nas câmaras e a gente vai continuar fudido. A gente vai continuar sendo oprimido e nós não vamos conseguir nada. Não dá um puta de um orgulho ver uma Érica Hilda no Congresso? A Érica Hilda do PSOL. Junto com ela faz outros nomes, como o pastor Henrique Vieira, que também é de São Paulo, que é eleito junto com ela, para poder defender, aliás, nem o Henrique Vieira é diretor, desculpa. Mas ela faz outros nomes. Entendeu? Tem graça votar na Duda Laberte. Dá tesão. Dá tesão votar no meu amigo, no Fabrício. Por que dá esse tesão na gente? Porque a gente sabe que além de votar nele, quem vai com ele, pensa como ele. Sobe junto com ele. Compra as pautas junto com ele. Senão não adianta. Senão faz maioria e a maioria passa em regime de urgência PL do estupro. Então, por favor, analise aonde o seu candidato está inserido. Antes de fazer o seu voto. Antes de escolher o seu candidato. Obrigado. A gente tem 2 minutos, aconteceu algo inusitado, talvez precisou dar bastante. Então eu vou passar a palavra para a Ruth para fazer considerações finais. É que a gente tem 2 minutos, pode ser uma só? Eu vou falar melhor. Fala e ela também vai, cada um fala um pouco. Pode falar, gente. Prometo, 60 segundos, prometo. Tá frente já.
Foi falado de mudar as estruturas. É um prazer, eu me chamo Fred, ativista, militante da causa LGBTQIA+, na cidade de Caldas Novas, em Goiás, e atualmente pré-candidato por essa cidade a vereador. Foi falado pelo Renan de mudar as estruturas. Você sabe onde está a estrutura? Nas nossas crianças. Eu sou pai, eu sou gay, casado com Ira, que também tem filho, ambos têm o mesmo nome, inclusive, feitos de casamentos por conta de uma estrutura religiosa problemática, fundamentalista, a realidade de muita gente LGBT. Mas se você não é pai ou mãe de uma criança e você é LGBT, você com certeza tem crianças LGBT no seu convívio, sobrinhos e tudo mais. O que você tem feito para inserir essas crianças com naturalidade nas pautas LGBTs? Será que você se afasta do seu namorado ou da sua namorada, caso seja lésbica, quando está perto do seu sobrinho, da sua sobrinha? Essas estruturas promovem o amor para essas gerações no futuro. Essa é a minha fala. Muito obrigado. Oi, boa tarde. Eu sou a Michelle. E aí estava ali atrás e estava tentando responder a pergunta, né? Que privilégio para vocês, homens gays, poderem amar? É um privilégio mesmo para vocês. Porque nós, mulheres trans, nem esses direitos a gente tem. Então, eu estava olhando aqui essa pergunta, amar é um ato revolucionário. Eu, como mulher trans, não tenho esse direito de amar e ser amada. Então, a minha existência ela é um ato revolucionário. Que eu falo, quando eu acordo, todos os dias, que eu coloco essa brace, que eu coloco esse peito para jogo, que eu me maquio, eu carrego a bandeira em todos os lugares que eu entro. No banco, no meu trabalho. E aqui pensando, amar é um ato revolucionário. Que bom para vocês, homens gays, ótimo, parabéns, vocês conquistaram o direito de amar, de ser amados. Mas nós, mulheres trans, ainda estamos tentando existir. E o que mais me assusta é na mesa aqui, não, mas combinou com a pergunta, na mesa não tem nenhuma pessoa trans, né, uma mulher trans, para falar sobre isso. Então, talvez porque será que a engrenagem também é comandada por homens gays? Vocês falam muito de afeto, de amores, mas os homens gays, a sigla LGBT, é a que mais discrimina afeminados, é a que mais discrimina mulheres trans. Então, falar de amor, quando vocês são pessoas que mais discriminam, que é mais feminino, falaram de patriarcado, mas vocês detestam, a maioria são misóginos, detestam o que é feminino, detestam o que é mais sensível. Então, vamos refletir sobre isso também, tá bom? Beijos. Então, o tempo acabou, mas eu queria encaminhar as considerações finais de vocês bem breves sobre o que a gente ouviu e todas as considerações que foram feitas aqui pelas pessoas que estavam com a gente. Bem, do nada a minha nariz começou a sangrar, mas eu queria muito agradecer, dizer que aprendi muito com o Renan, bom te conhecer, quero adquirir o livro, dizer que fiquei muito feliz em encontrar minha amiga Ruth. Nós temos um desafio dos nossos tempos. Nós fomos colocados nesse território, nesse lugar que é desafiador, que talvez há 5 a 10 anos atrás nós não acreditássemos que estaríamos vivendo isso que vivemos agora. Um golpe contra a democracia brasileira, o armamentismo avançando, o militarismo avançando, a terceirização de tudo. Terceirizaram agora as escolas públicas do Paraná, aqui em Goiás estão terceirizando tudo. Então nós temos muitos desafios. E a comunidade LGBTQIA+, em Goiás tem um desafio maior ainda. Afinal de contas, aqui quase não há políticas públicas para a comunidade LGBTQIA+. Nós sequer temos um conselho municipal, nós sequer temos um conselho estadual. Aqui falta absolutamente tudo. Aqui sobra tapinha nas costas e promessas. Promessas que eu vejo há décadas. Vai existir uma casa de acolhida, vai existir políticas públicas específicas, promessas e mais promessas vazias.
Então nós temos que agir de maneira estratégica, de maneira inteligente, apoiar os nossos amigos e as nossas amigas LGBTQIA+, e compreender que nós sozinhos não vamos transformar a nossa realidade, mas a realidade não será transformada sem as nossas inteligências, sem a nossa forma de fazer, sem as nossas estratégias. Nós somos imprescindíveis para os nossos tempos, nós somos imprescindíveis para as urgências que a comunidade LGBTQIA+ tem, mas que as outras comunidades vulnerabilizadas também têm. Eu agradeço a todos e a todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente segue aí firme e forte na luta, no sentido da luta por cidadania da nossa comunidade. Como uma bicha preta nordestina que chegou em Brasília, numa cidade dita conservadora, né, porque eu digo dita conservadora, porque ao mesmo tempo uma cidade que deu muito voto e elegeu Damares, deu muito voto uma bicha preta como eu, para chegar a esse posto de ser primeira suplente deputada federal, tentando romper com muita coisa. E é sobre esse lugar mesmo, da necessidade da gente ocupar todos os espaços para que de fato a gente nos reconheça como comunidade, mas sobretudo que a gente possa recuperar um direito que nos é negado enquanto comunidade permanentemente, que é o direito a sonhar. Então é fundamental a gente retomar isso, de que a gente possa sair deste lugar que é hoje o lugar da violência contra a comunidade, para a gente pensar um outro lugar, que seja um lugar de fato de liberdade. Agradeço a oportunidade, deixo aqui o convite para vocês também, para conhecer o Distrito Drag, que apesar do nome drag, enquanto entidade, mas se tornou uma referência no sentido da gente pensar a organização da nossa comunidade em Brasília, no sentido da gente fazer uma série de coisas que muitas vezes o Estado não consegue fazer. E também deixo um convite para vocês, no final agora de junho, de 27 a 30, nós vamos ter o Fest Drag, que é um festival nacional de arte transformista, em que a gente tem movimentado a cena e alguns debates por meio da arte. Fica o convite para vocês, para no período de 27 a 30, aparecer lá no CCBB para poder ver muito performance drag, cantoras trans, pessoas aliadas da nossa comunidade nesse festival que tem uma potência muito forte para Brasília e está se consolidando como um festival. É uma forma também da gente aparecer na sociedade de maneira positiva, que são aquelas ações que a gente faz, que a gente tem que disputar essa narrativa, que a gente não apareça só na TV como elemento da violência, mas que a gente apareça na TV como pessoas que têm feito a diferença para a nossa comunidade, mas como disse o Renan, também para o conjunto da sociedade. Porque na medida que a sociedade ela vai mudando a partir que nossos corpos se movimentam e faz essas mudanças acontecerem. Mais uma vez, obrigada e contem comigo. Bom, gente, só agradecer, foi um prazer enorme estar nessa mesa aqui, acompanhar toda a tarde também, foram debates incríveis, parabenizar a organização do festival, pela diversidade dos debates, pelas questões todas que foram trazidas. E eu acho que deixar esse recado final mesmo de como é importante, porque mesmo a nossa mobilização, porque mesmo esses direitos reconhecidos atualmente são limitados, mas eles também não estão escritos para sempre, não estão escritos em pedra, não tem direito que está escrito sempre, né, ou para sempre garantido. Então a gente precisa se mobilizar, precisa estar atento, forte. A única certeza é essa luta mesmo que a gente vai ter aí nesses embates. A extrema-direita tem crescido em vários lugares do mundo, no Brasil não é diferente. Tem a versão do bolsonarismo local aqui no Brasil, dessa extrema-direita. E isso não é para desestimular ninguém, desanimar ninguém, não. É para deixar o povo mais animado ainda. A gente tem enfrentamentos enormes pela frente. Isso é estimulante, que é pelas nossas vidas, pelos nossos direitos, pela nossa cidadania. Não tem nada melhor do que lutar para existir, né, nessa resistência como a gente tem traçado na sociedade. Então é isso, obrigado e até uma próxima. Valeu. Eu prometi que eu não ia sair do meu roteiro, e nem tem tempo para sair do meu roteiro, mas eu vou só endereçar a fala da pessoa trans que veio aqui. Eu, como pessoa trans, sou uma pessoa transnominada, consigo entender muito de onde vem isso e reverbera em mim o que você diz, de o direito ao amor, quando foi proposto aqui, eu penso
que eu quero ter o direito de me amar, porque essa sociedade diz para mim todos os dias, em todos os olhares com os quais eu me deparo na rua, que eu não tenho esse direito. Não é nem o direito de amar outra pessoa, isso para mim está mais distante ainda, mas o direito de me amar. Eu acho que esse direito é um direito que me faz muita falta. Eu vou encaminhar aqui só os agradecimentos, a composição da mesa, o Renan, o Ruth, Fabrício. Fazer aqui o encerramento. Eu tinha proposto que, para encerrar esses ensaios LGBT em maio de 2024, eu gostaria de dedicar os trabalhos dessa mesa e das 3 mesas que antecederam à memória de Leonardo Rodrigues Nunes, jovem homossexual assassinado essa semana de forma brutal e covarde em São Paulo, e das tantas outras vidas ceifadas por serem amar em fóruns limites tacanhos da cis-heteronormatividade. Agradecemos imensamente as pessoas que participaram dos ensaios LGBT em maio de 2024, seja compondo as mesas de discussão ou a nossa plateia. Siga o festival e acompanhe de perto nossa programação, que vai até dia 19 de junho. E aqui tem algumas obras de arte, não sei se vocês tiveram tempo de apreciar, é o encerramento da exposição do DIGO. Muito obrigado.